Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! A gente tá ligado no Debate 93! Estamos de volta! Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 8 de julho de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. A JR diz aqui, uma de nossas queridas ouvintes: um problema no ovário não me permite engravidar. Esse é o meu maior sonho e pior frustração. Sempre cuidei com muito amor dos meus sobrinhos e de outras crianças, mas queria muito ter os meus filhos e não consigo. Surpreendo-me com mulheres que maltratam e abandonam seus filhos e não entendo por que isso acontece comigo. Olho para as mães e penso: o que elas têm que eu não tenho? Como vencer a terrível angústia de não poder ser mãe? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Carlos Pedro, da Assembleia de Deus na Itaoca, conosco no Debate 93 de hoje. Muito bom dia, pastor, seja bem-vindo. O senhor destacou a frase: esse é o meu maior sonho e pior frustração. Quero trazer aqui a memória dos nossos queridos ouvintes que este é um drama, é uma dor, é um sofrimento extremamente profundo, ainda que haja toda a lógica do mundo, que haja toda a explicação do mundo, ainda assim, para muita gente, haverá uma profunda dor. Pastor Carlos. Bom dia, meu amado JR, bom dia aos queridos debatedores, bom dia a você, audiência maravilhosa. Quero mandar mais uma vez um grande abraço aqui a toda a nossa audiência no nosso Complexo do Alemão, irmãos abençoados, gente de Deus. Quero também mandar um abraço a todos os torcedores. Hoje nós estamos juntos e, se Deus quiser, vai dar tudo certo e nós estaremos à noite felizes e domingo mais uma vez juntos para comemorar, né? Ainda que os nossos adversários de hoje usem uma camisa muito bonita, mas nem isso vai dar certo. Bom, nós estamos hoje diante de um assunto muito delicado, de muita complexidade. Esse assunto, gravidez, ele tem um fundo histórico, bíblico, né? A gente percebe que as civilizações antigas, os povos da antiguidade valorizavam isso, e a própria Bíblia traz a questão da gravidez ou da não gravidez, da esterilidade, da impossibilidade de gerar, como um ato, um fato religioso. E as mulheres que não podiam engravidar, naquela cultura judaica, nas culturas antigas, elas tinham um estigma, uma marca de maldição. Nós sabemos que isso não é mais assim, a nossa cultura não trata dessa forma, mas, contudo, nós entendemos, toda mulher, ela tem um desejo, um sonho, a vontade de ser mãe. E a minha grande dúvida, ou o meu grande olhar para esse texto é ler na frase dela, quando ela diz: é o meu maior sonho e também a minha maior frustração. Eu me lembrei de um texto de Provérbios, porque o sábio diz em Provérbios 9:2 que as coisas acontecem com todos. Todos nós estamos passivos, sujeitos, suscetíveis a sofrermos todas as coisas. Não apenas os bons ou os maus, os ricos ou os pobres. Então, é importante
importante que nós entendamos que ser mãe é um desejo de toda mulher. Gerar filho também é um desejo de toda mulher. Agora, será que uma coisa necessariamente tem que estar acompanhada da outra? Será que o desejo de ser mãe tem que ser pela maneira da geração, da gestação? Será que a gente não pode ver isso com outros olhos? O que eu percebo, conheço muita gente vivendo essa dificuldade, é que além do desejo de ser mãe, as pessoas querem gerar, que é uma coisa maravilhosa. Eu acompanho muitas gravidezes e a gente vê como isso é lindo na mulher, mas será que essa é a única forma de realizarmos o sonho de ser mãe? Então hoje a gente precisa pensar nisso. O sonho de ser mãe é maravilhoso, mas não pode se tornar uma frustração se há um problema no útero. Pastora Andréa Melo, membro da Igreja Apostólica Unidade em Cristo, conosco no debate 93 de hoje, uma das nossas duas meninas da mesa, tem uma perspectiva feminina sobre esse assunto que é muito importante para a gente compartilhar com os nossos ouvintes. É uma forma da gente calçar as sandálias e se colocar no lugar de fato, né? Quando o ouvinte conta que esse é seu maior sonho e também a sua pior frustração. Bom dia, JR, aos ouvintes, debatedores. Realmente esse tema é um tema muito forte e para a mulher muito doloroso, como o pastor acabou de dizer, é o grande sonho da maioria das mulheres, né? Nós ainda encontramos mulheres que não sonham em ser mãe. E essa é uma parcela muito pequena, mas é o sonho da grande maioria. Concordo com o que o pastor falou, né? Hoje nós não temos mais, diante da sociedade, o estigma ou a visão de que a mulher que não gera, uma mulher amaldiçoada. Não temos isso. Mas continuamos a lidar com a dor da frustração. Uma mulher que não consegue engravidar, ela precisa trabalhar muito bem a frustração. Mas o que me chama muito a atenção é que nós vivemos numa sociedade, JR, que prega muito, eu não estou falando de igreja, não, estou falando de sociedade em si, prega muito a conquista, o sucesso, a vitória, você tem que ser, você tem que fazer, e a frustração, ela tem um papel fundamental no nosso desenvolvimento como ser humano, né? Nós não vivemos somente de conquistas, né? A frustração vem, a decepção vem, e isso faz parte do nosso crescimento emocional, né? De novas descobertas, né? O brasileiro em si, o ser humano, mas eu gosto de citar muito o brasileiro porque eu vejo isso no povo brasileiro, tem uma capacidade de superação muito grande. Nós nos superamos todos os dias, né? A verdade é essa, desde que acordamos, nós estamos sempre nos superando. Então, essa ouvinte, eu participo, né? Eu me compadeço da dor do coração dela, mas eu quero deixar para ela essa possibilidade de trabalhar a sua frustração, de trabalhar a sua decepção e saber que essa frustração está exatamente dentro de um propósito de crescimento na sua vida. Ela pode usar essa frustração para alcançar níveis de amadurecimento muito maior, né? Tanto espiritual quanto emocional. Então, nós vemos na Bíblia muitas pessoas que estavam vivendo momentos de frustração terríveis, e Gideão era um deles, né? Ele estava ali num momento de frustração e Deus veio ao encontro dele e falou sobre o seu valor interior quando nem ele mesmo conseguia enxergar. Então, ouvinte querida, você tem um valor inestimável, e não é o fato de ser mãe ou não que vai mudar o seu valor diante de Deus e diante da sociedade, mas Deus, mesmo assim, é capaz de realizar o seu sonho, seja gestando ou seja gestando no coração. Pastor Pedro Rodrigues, da Primeira Igreja Batista em Jardim Terra Firme, em Santíssimo, muito bom dia, seja bem-vindo. Quero ouvir a sua perspectiva sobre esse assunto, meu irmão. Bom dia, JR, é muito bom estar aqui de volta com esses debatedores. Quero mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, para as nossas igrejas, as minhas igrejas, Igreja Congregação Batista em Herédia de Sá, Jardim São Bento, Vila Jardim, por onde passei, PIB em Manguinhos, e a igreja onde pastorei, o PIB de Jardim Terra Firme, em Santíssimo. Hoje teremos, eu particularmente terei uma grande alegria hoje. Torcer pelo Brasil já é uma grande alegria contra a Alemanha. Agora, quando eles vão colocar aí o uniforme rubro-negro,
a torcida vai ser muito maior. Como bom vascaíno, vou torcer 2 vezes e vou me alegrar muito. JR, esse é um assunto realmente bastante complexo. Eu acho que você abriu muito bem o debate, dizendo aqui que vamos poder discorrer sobre o assunto, mas é muito complexo mesmo. Creio que o desejo de realizar sonhos, e creio que se há um sonho que toda mulher tem, deve ser esse, de gerar, de dar luz, de ter ali a continuidade, né? Dar o fruto. Todavia, nem sempre se realiza todos os sonhos, né? Às vezes não realizamos um determinado sonho, mas Deus nos dá outros sonhos. Mas quero dizer também que podemos, quando temos um sonho, buscar com objetivo, correr atrás desse sonho. Eu lembro agora daquela mulher do fluxo de sangue, que encontrou Jesus num determinado momento. Certamente aquela mulher com fluxo de sangue, ela não poderia gerar. E talvez a dor maior daquela mulher fosse esse. Além da vergonha, além de perder a vida a cada dia perdendo sangue, mas a impossibilidade de gerar também, acho que causava maior sofrimento ainda. E ela deu um passo de fé quando Jesus veio com aquele monte de gente, aquela multidão. Ela tocou Jesus com muita fé, e o seu desejo, o desejo do seu coração, né, o seu sonho ali pôde ser realizado. Aquela mulher então foi curada do fluxo de sangue, e creio que dali outros passos foram dados. Bem, pastora Dulcinéia de Carvalho, da Igreja Batista Vieira Fazenda, no Jacarezinho, também nossa menina da mesa de hoje, destacou a frase: sempre cuidei com muito amor dos meus sobrinhos e de outras crianças, mas queria muito ter os meus filhos e não consigo. Parece ser uma pessoa com profundo instinto maternal e que gostaria de ver o seu sonho realizado. Foi o seu destaque, pastora. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes, os debatedores. Mais uma vez, obrigada pelo convite, estar aqui, poder compartilhar um pouco da palavra de Deus, do conselho que a Bíblia tem para nós. Porque a Bíblia, ela é o caminho que traça, que nos dá o traço para a gente conseguir vencer algumas barreiras na vida. Com certeza, nem tudo a gente vai ter. É claro que Deus, quando fez a mulher, eu creio que Deus fez a mulher para gerar, né? Para ter filhos, né? E tem gente que ainda leva assim ao pé da letra, né? Abundante muito, tipo eu que tenho 3, entendeu? 3 homens, então eu precisei parar, porque senão a gente, né, ia continuar. Mas a gente entende que realmente ser mãe é algo muito maravilhoso e é um privilégio muito grande. Não ser realmente causa esse sentimento de frustração. Mas isso não é tudo. Como o pastor Pedro falou, isso não é tudo. Toda a nossa felicidade não pode gerar em torno disso. Sabe por quê? Porque senão a gente vai viver amargurado na vida, porque em cada fase da vida a gente vai desejar algo que a gente não vai conseguir. E todos nós passamos por fases na vida. Então é muito importante a gente entender os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Poxa, mas logo eu? Porque Deus escolheu logo a mim para não poder gerar? A grande verdade é que Deus tem um propósito para todas as coisas. Pode ser que Deus queira operar um milagre. E a gente vê tantos milagres na Bíblia de mulheres estéreis que puderam ter filhos. E pode ser também que Deus queira usar esse propósito mesmo para que ela possa gerar esse amor de mãe que ela tanto tem pelos sobrinhos e por outras crianças, a crianças que nunca vão receber um amor de mãe. Há tantas crianças que foram abandonadas, rejeitadas, que jamais vão ter amor de mãe. E ela tem esse amor que ela pode dar, que ela pode transferir. Olha como Deus é maravilhoso. Deus casa as coisas e com certeza se ela compreender isso, ela vai ser suprida. E isso não vai ser mais um motivo de frustração, mas sim de alegria, de saber que ela pode ser um instrumento de Deus para ser usada por Deus para abençoar uma criança que precisa receber esse amor que ela tem, tanto amor. Há um texto que diz assim:
né? Isaías 54 fala assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama tu, que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Olha que coisa linda. Então isso é algo maravilhoso e o texto continua, amplia o lugar da tua tenda. Olha como é que ela pode fazer isso, com esse grande amor que ela tem no coração. Então eu creio que se ela partir por isso aí, JR, ela vai ser muito curada. Temos dentro desse assunto uma carga emocional muito forte, né, gente? Uma de nossas ouvintes está em Campo Grande, diz: olha, isso é um debate muito difícil para mim. Eu tenho 25 anos e tive que retirar o útero, isso tem 6 meses e eu ainda não consegui superar. Uma outra ouvinte da Mangueira, acompanhando a gente aqui mais pertinho, diz: olha, não sei se ela se revoltou com Deus, mas na minha igreja tem uma irmã que é muito triste por não poder engravidar. É um assunto, companheiros, então, como eu disse anteriormente, na lógica todo mundo entende que nem todas as pessoas vão engravidar, na lógica, no racional, né? Quando entra o elemento emocional, e aí entra também o espiritual, porque haverá alguém ao lado, como uma ouvinte nos conta que eu passei por isso, a cobrança é enorme, a mulher sofre muito, chorei aos pés de Cristo por 3 anos e ele me deu meu pequeno Isaac. Então você tem exemplos como essa nossa ouvinte nos conta, de gente que queria ter, que sonhou em ter, que buscou ter e que Deus trouxe, quer dizer, o termo bíblico é descerrou-lhe a madre, né? Como se houvesse ali uma intervenção sobrenatural de Deus e ela pudesse dar à luz. E muita gente, como ouvimos aqui, não terá essa oportunidade. Então é exatamente isso. Nós temos na Bíblia e na história três casos específicos. Primeiro é a que naturalmente vai gerar. É a ordem natural, né? A grande maioria esmagadora vai engravidar, vai gerar. Amém. Você tem aquelas que nasceram, se tornaram estéril por alguma razão e que num dado momento, milagrosamente, se tornaram férteis e engravidaram. Temos vários exemplos disso. Ana é talvez o símbolo dessa questão, a própria Rebeca também, mas nós temos um terceiro caso. São aquelas que não vão conseguir engravidar. E quando eu olho para esse meio, nós percebemos essa dificuldade que nós, seres humanos, aqui nós temos um caso em tela, que é um caso muito, muito, muito sofrido, mas essa é a nossa dificuldade de ser humano. Nós sabemos que as coisas podem dar errado, nós sabemos que nem todos conseguirão. É aquilo que o sábio, nesse capítulo 9 de Eclesiastes, está discorrendo para nós. Nós sabemos que nem tudo vai dar certo para todo mundo. O grande problema é quando dá errado para nós. Eu tive uma situação na minha vida, fazendo uma cirurgia, que a médica disse: olha, isso aí é coisa fácil, bobagem, é uma coisinha toa, 2 dias você está recuperado, tranquilo, 3 furinhos, ótimo, maravilha. Falei, mas é só isso? Ela falou: não, existe uma possibilidade muito pequena de dar errado, mas não vai ser com você que isso vai acontecer, mas eu preciso te falar que existe uma possibilidade de dar errado. Pois é, quando eu acordei da cirurgia geral, tinha dado errado comigo. E aí você fica frustrado com essa situação. Mas gente, nós precisamos entender que essa questão alguém vai passar. É claro, eu falar aqui é fácil. E falar, quem não viveu falar, quem não está no problema falar, é muito fácil. Mas nós temos que ter essa consciência. A frustração, ela precisa ser superada. E eu fico desesperado quando ela diz que quer ser mãe e não consegue. Querida, você não consegue por uma via. E isso é fato, mas existem outras vias para realizar o teu sonho. Você pode não conseguir chegar à rádio pela Avenida Brasil, mas existem outros caminhos. Então isso é o que nós precisamos trabalhar. É essa questão que nós precisamos desenvolver e seguir o conselho do sábio dizendo: vá em frente. Se você tem um sonho, busque esse sonho, mesmo que não seja da forma natural ou comum que todos nós gostaríamos, mas é possível realizar o sonho. Para mim, esse assunto sendo trazido hoje tem um peso muito grande. Eu casei com a minha esposa e ela não podia ter filhos.
Ela tinha uma doença, lúpus eritematoso sistêmico. E os médicos falaram: olha, você não vai ter filhos. Mas nós, era um sonho nosso. E nós corremos atrás desse sonho. Nós buscamos um tratamento até que chegamos um momento em que achamos que daria certo. E o dia que a minha esposa engravidou, a médica dela chegou e disse: olha, aborta. Porque, para mim, a médica falou: ou vai morrer ou a mãe ou o filho. E foi um momento difícil demais mesmo. Mas ali nós tínhamos que tomar uma decisão, uma atitude diante de Deus. E como todo o nosso processo foi em oração, e nós entendemos que Deus não faria um mal assim. E nós insistimos, e nós aceitamos, continuamos. Sábado agora, nós fizemos uma grande festa. A minha filha completou 15 anos de idade. Uma grande vitória. Se você tem esse sonho, querida, coloca diante de Deus. Busca um tratamento. Existem tratamentos que vão viabilizar isto. Todavia, eu também quero dizer o seguinte: no meu caso, se Deus não permitisse, eu ficaria com a palavra que Deus falou ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Porque outros sonhos eu tive e não realizei. E eu disse: Deus, obrigado pela tua graça. Obrigado pela graça. Mas hoje é um dia, assim, se dizer isso com muita felicidade. Completamos 15 anos da minha filha. Fizemos uma grande festa. Chamamos o povo com aquela Draque Machada. Amém. Eu queria tocar num assunto muito importante para essa ouvinte. O que acontece com a mulher? O nível de ansiedade da mulher chega num ponto tão alto, né? E aqui a pastora está aqui do meu lado, pode concordar comigo. Quando se tenta engravidar, todo mês é uma expectativa. Todo mês ela alimenta um nível de expectativa enorme. E todo mês essa expectativa é frustrada, né? E tem um versículo em Provérbios muito interessante que diz que a esperança, quando ela não é realizada, né? Ou seja, existe... ela adoece a alma. Então, por isso é importante que essa ouvinte perceba esse nível de ansiedade, porque o nível de ansiedade pode mudar a ovulação. O nível de ansiedade prejudica na ovulação, prejudica o ciclo menstrual. Então, é necessário que ela entre com uma ajuda profissional. Que ela entre até, se for necessário, com medicamentos, não sei. Mas eu acho... Muitas vezes a pessoa, depois que adota, engravida. Isso que eu ia falar agora. Exatamente. Eu conheço pessoas, assim, que tinham aquela ansiedade, não conseguiam engravidar. Quando trabalhou a ansiedade, a frustração, vamos partir para uma adoção, que JR não deixa de ser uma gestação. Claro. É um processo longo, é um processo que também gera boas expectativas, e quando aquela criança chega, eu tenho exemplos de amigas que adotaram e o bebê se parecia com ela, impressionante. Ninguém dizia que era uma adoção, o bebê parecia. E era uma gestação, todo mundo no trabalho participava dessa gestação, era a coisa mais linda. Quando o bebê chegou, ela até amamentou. Você acredita nisso? Eu creio. Então, sim. O que acontece? Ela precisa se abrir para essa possibilidade, até para que o nível de ansiedade baixe, de repente a sua ovulação tenha uma melhora. Então, tudo isso influencia na vida da mulher. Vivi uma situação assim com um casal de membros da igreja, uma ansiedade impressionante, querendo engravidar a qualquer custo e não conseguiam. E nós começamos a fazer um trabalho de acompanhamento espiritual, trabalhando essa questão da ansiedade, tirando essa sobrecarga, essa necessidade da gravidez, e num belo momento Deus fez um milagre e ela engravidou. Hoje são felizes, a criança saudável. Só para contribuir, o texto da pastora é Provérbios 13:12, a esperança adiada faz o coração ficar doente. Ouvinte dizendo: esse debate de hoje é a minha cara, pois meu sonho era ser mãe de um menino, mas desde os 16 anos que os médicos disseram que eu nunca iria ter um filho.
mas eu confiei no Senhor. E agora, em setembro de 2013, eu fui trabalhar no encontro de casais da minha igreja, né? Aí Deus usou uma irmã e eu tomei posse. Hoje eu estou muito feliz, pois Deus me deu um menino lindo. Está hoje com 16 dias de vida, conta a nossa querida ouvinte. Outro ouvinte dizendo, o assunto de hoje tem tudo a ver. Eu tenho um filho de 12 anos, de um outro relacionamento, e o meu esposo atual, ele não tem filhos, eu não consigo mais engravidar por causa de cistos no ovário. Ele reclama muito e fala que Deus não quer dar filhos para ele. E também tem uma irmã com o mesmo problema, só que ela não tem filhos e ela é mais velha que eu e é muito frustrada. Ela e meu cunhado sofrem muito com isso. Já fizeram tratamento e não conseguem realizar nada. Ela é professora e ama crianças. A casa dela mais parece uma creche, compartilha a nossa querida ouvinte. A nossa ouvinte que nos escreve, ela continua dizendo: surpreendo-me com mulheres que maltratam e abandonam seus filhos e não entendo por que isso acontece comigo. Falamos sobre isso aqui ontem, um casal que chicoteou uma criança até a morte, levou essa criança, colocou na rodovia, próximo à pista, botou a mochilinha na criança para poder dar uma ideia de que a criança fugiu de casa e apanhou na rua. E esse casal era a mãe e o padrasto, eles estão presos e deverão responder a este processo e mais os outros 2 irmãos que esse menino tinha, que estão internados também por agressão. Então a nossa ouvinte olha por uma história como essa e diz: olha, como é que pode? Gente que não poderia ter, que não mereceria ter e tem. E eu que queria muito ter e não tenho. Pastor Pedro, esse foi o seu destaque. Eu olho para esta questão, este ponto, pensando na perspectiva da comparação, né? Nós temos muito, né, esta coisa de compararmos. Será que eu sou o melhor? Será que eu sou o pior? A gente vai no Salmo 73, Salmo de Asaf, quando ele diz que ele começa os salmos dizendo que Deus é bom, ele reconhece. Mas aí depois ele começa a dizer: quanto a mim, quase que me desviei, porque via as coisas acontecendo com os ímpios, via as pessoas gerando, pode-se dizer assim, né? Contextualizando, gerando, tendo, e eu correndo atrás e não conseguia. Logo eu que sou tão certinho, tão justo, tão... porque nós trabalhamos com a comparação, mas cada ser é um. Asaf, ele disse: olha, mas teve um dia que eu entrei no santuário de Deus, entrei na casa de Deus, e o que ele quis dizer foi: eu olhei a coisa com uma outra perspectiva. Deus é todo poderoso, Deus é grande, e a questão da comparação, a chuva ela vem para todos, assim como o sol, né? Então é complicado realmente quando pensamos. É natural, né, pastor? É da característica humana, né? Olhar para o lado e falar: por que tem fulano tem e eu não tenho? Por que isso acontece? É natural, ou seja, é natural no sentido que é da natureza humana. Isso. O milagre é o sobrenatural que o senhor falou, entrar na casa do senhor e ver a perspectiva. Nós sempre achamos que o nosso sofrimento é maior do que o do outro, né? Isso é impressionante. Mas, pastor Carlos, desculpa, às vezes é mesmo. Entendeu? Não é maior do que todos os outros, mas é maior do que alguém com quem nós estamos analisando. O problema não é a dificuldade, o problema é a análise. Exatamente. Porque se eu analisar o do outro, pela qual a gente... Você vai ter igual aluno, né? Você tem melhores alunos e piores alunos. Você tem gente que tem melhores notas e aí a pessoa diz: não, eu tô melhor que muita gente e pior que outros tantos. Pois é, mas o que eu analiso aqui é a perspectiva da qual a gente olha, porque eu tenho esse problema aqui, isso aqui é sério pra mim, mas peraí, eu não tenho só problemas. Eu não sou só problemas. Aquela pessoa ali que aparentemente tem uma virtude maior do que a minha, também tem problemas, e os problemas dela são outros. Então, a grande questão é que nós queremos comparar exatamente na área da nossa fraqueza. Isso. E aí nós temos aquela questão da autopiedade, né? Eu deveria ter mais cuidado, Deus deveria olhar mais para mim, eu não merecia sofrer isso, mas nós não olhamos, como Asaf no momento da vida, ele não olhou o outro lado, né? Ele não
viu quem era Deus para ele. Ele só quer olhar o dinheiro do cara lá que tá ganhando muito dinheiro, iniquamente, e ele não tem dinheiro, então ele fica desesperado. Mas peraí, mas a vida não é só dinheiro. E essa questão, ainda que seja uma questão muito delicada, mas a pastora já colocou aqui no início, a vida não é só a gestação. E outra, a gente precisa trabalhar essa questão de maneira madura. Gente, eu tenho muito cuidado hoje aqui para não colocar só a questão do milagre, porque, como eu já disse, as 3 possibilidades existem, são reais. Você tem aqui, vai gerar naturalmente, e gente que gera, tem filho no meio da rua, tem filho na Cracolândia. Eu já vi gente dando a luz na Cracolândia, gente dando a luz no carro, no ônibus. Você tem gente que vai engravidar por milagre, e tem gente que não vai engravidar. Ouvinte dizendo, acho que as pessoas precisam ter mais tato, não ficar perguntando a todo instante, ei, quando é que vai ter? Neném vem quando? Aí tem jeito. O que acontece? Às vezes a pessoa que pergunta não sabe que a pessoa tem o problema. Não sabe que a pessoa está lidando com uma dificuldade. Não sabe. E porque ela não sabe, ela pergunta e insiste. E é bom, o ouvinte está dizendo isso aqui, porque ela foi perguntada várias vezes, fez muito mal a ela, e ela está ponderando isso aqui, e eu quero replicar a ponderação dela para análise de todos nós. Às vezes você é uma pessoa com a melhor das intenções, está enchendo a paciência do outro e não sabe o que o outro passa. Outro ouvinte nos diz, JR, eu tenho 20 anos, estou há mais de um ano sem tomar remédio e não consigo engravidar. Diz a nossa ouvinte, acho que Deus está me castigando por eu ter feito sexo antes do casamento. Será que é isso? Pergunta a nossa querida ouvinte, eu quero ouvir a sua opinião. Fale com o Debate 93 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, queridos debatedores. Pesquisa é a seguinte: você conhece aí mulheres que se revoltaram contra Deus porque não conseguiram engravidar? Presta atenção. Por telefone, 85% dos nossos ouvintes, a maioria diz que não conhece. Mas pelo nosso site, 68% deles afirmam que conhecem sim mulheres que se revoltaram contra Deus porque não conseguiram engravidar. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes e a participação de cada um de vocês com a gente no programa de hoje. Quero dizer que daqui a pouquinho vou ler um texto que eu escrevi há algum tempo sobre esse assunto, chamado Ministério da Maternidade. Quero pedir a sua atenção sobre esse assunto. Espero em Deus que abençoe muito a sua vida. Já vou ler esse texto para você que está acompanhando a gente aqui no Debate 93 de hoje. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. A dúvida da nossa ouvinte é esta, minha gente, ela compartilha, nós estamos conversando hoje aqui sobre um e-mail que uma de nossas ouvintes encaminhou, um problema no ovário, que não permite que ela engravide. Ela diz que esse é o seu maior sonho, também a sua pior frustração. Sempre cuidei, diz ela, com muito amor dos meus sobrinhos e de outras crianças, mas queria muito ter os meus filhos e não consigo. Surpreendo-me com mulheres que maltratam e abandonam seus filhos e não entendo por que isso acontece comigo. Mais adiante ela diz, olho para as mães e penso, o que elas têm que eu não tenho? Eu li essa frase e fiquei imaginando essa irmã na igreja, essa irmã passando numa pracinha, num parquinho, essa irmã entrando num shopping, num supermercado, em qualquer lugar que ela estiver. Se a cabeça dela estiver voltada para isso, é o que ela verá e é o que ela perguntará. Eu fico nessa frase aqui, depois eu volto àquela que eu li antes do break aqui para a resposta dos irmãos. Olho para as mães e penso o que elas têm que eu não tenho. Essa é a dor que passa a nossa querida ouvinte. Sabe, JR, eu estava pensando aqui, eu aprendi uma coisa desde que eu me converti. A descansar e a confiar nos atributos de Deus. Porque quando a gente olha para Deus e olha para os atributos de Deus, a gente consegue se maravilhar e ver que Deus tem sempre preparado o melhor para nós. Mesmo quando na nossa expectativa aquilo parece ser ruim.
Mas olha, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é amor, Deus é... Olha a bondade está em Deus. Então, que prazer Deus teria em me fazer sofrer ou em me fazer ser uma pessoa frustrada, amargurada? Não há prazer em Deus nisso. Então, eu preciso confiar de que o amor de Deus por mim é grande. E de que o que ele tem para mim é muito maior. Ainda que seja, como o pastor Pedro falou, por outras vias. Ainda que seja de outra forma. Ainda que não seja propriamente eu pegar e conseguir gerar uma criança dentro do meu ventre. Mas há outros caminhos onde Deus pode saciar nossos sonhos. E depois a gente vai ver como fomos fundamentais para a realização daquele sonho e na vida de outras pessoas. Porque às vezes engravidar satisfaz apenas um desejo pessoal. Eu quero engravidar porque eu quero ter um filho. E eu vou botar um filho no mundo, o filho é meu. Mas quando eu tenho, glória a Deus, a condição de receber o milagre de Deus por aquilo, amém, também é maravilhoso. Mas quando nada disso acontece nesse sobrenatural, mas eu consigo, como a frase que eu destaquei, dar o amor que eu tenho para quem não recebeu. Nossa, você não escolheu, você deu. Então isso é maravilhoso demais. E eu creio que Deus escolhe pessoas para isso. E eu creio que a igreja, JR, foi colocada para isso também. Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos cuidar dos órfãos. Não apenas como instituição, não. Mas tomá-los para nós. Então tá, vocês o seguinte. No caso dessa ouvinte que olha e vê, né? Ela olha e vê. Você sabe que tem gente que olha e não vê nada, né? Não analisa. Ela olha e vê. E quando ela vê criança, vê mãe, por que eu, por que não, por que tal. Esse processo de reeducação, que é uma questão de fé, que é uma questão de maturidade espiritual, de maturidade emocional, que produzirá nessa ouvinte aquele equilíbrio, porque quem perde um filho pequeno corre o risco de viver a vida inteira vendo criança e lembrando o seu filho. Mas acontece um milagre na vida de alguns que conseguem não apenas continuar vendo, mas lidar com crianças, cuidar de crianças, conviver com crianças sem que aquilo lhe faça tão mal como poderia fazer numa situação normal. Eu chamo isso de um milagre. Eu vejo, o JR, que essas questões emocionais, elas vêm em cadeia, né? Elas vêm em cadeia. Então, a questão primeiro da revolta, a revolta é uma fase da frustração. Você vê a esposa de Jacó, Raquel, chega para ele e diz: me dá filho, senão eu vou morrer. Né? A revolta dela era tão grande, ela estava sofrendo tanto que ela projeta essa revolta para o marido, né? Ana estava num nível de tensão tão grande que ela vai para o templo e começa a gesticular. Eu não vejo Ana como uma mulher que entra no templo calma, tranquila. Ela estava gesticulando, ela estava colocando a sua revolta, a sua indignação para fora. Então, a frustração, ela passa pela revolta e é muito perigoso também quando ela chega na fase da resignação. Porque na fase da resignação, ela entra aí dois caminhos muito perigosos, que é a vitimização e a culpa, né? E às vezes a pessoa fica oscilando entre a revolta e a resignação. A revolta e a resignação. Ou seja, a revolta, ela questiona: por que não eu? Né? Como Jonas, eu sabia que Deus ia ser misericordioso com esse povo, né? Então são as nossos níveis de justiça, nossa justiça que é tão falha, né? Tão ineficaz. Então na revolta você fica oscilando e na resignação você entra nessas duas vertentes. Poxa, mas eu merecia. Poxa, fulano não merece, mas eu mereço. Será que... E a vitimização, ela é um caminho muito rápido para depressão, porque ela acaba com a tua autoestima. E de repente você se vitimiza tanto, não que ela não estou querendo banalizar a dor dessa ouvinte, mas a vitimização vai levar para um caminho de depressão. E a culpa,
é o que entra esse outro e-mail que você leu. Não, eu tenho alguma coisa errada comigo, né? Quando eu perdi 2 bebês depois do meu filho mais velho, e eu me achava por dentro estragada. Até porque o médico falou pra mim, olha, é assim mesmo, quando engravida e perde é porque é feto com anomalia. Então eu recebi aquela palavra, eu falei, eu só engravido de feto com anomalia. Então eu sou podre, eu sou pior do que as outras mulheres. E eu vivi um pouquinho disso. Então, quando você sente culpa por aquele fato, você deixa de desfrutar o que a pastora falou. A bondade de Deus, o amor de Deus. Então, essa ouvinte precisa trabalhar essas questões para que ela possa desfrutar realmente do amor de Deus. Mas é muito difícil você desfrutar do amor de Deus assim, no estalar de dedos. Você tem que entender como você é por dentro, a complexidade da tua vida, do teu ser, para que você entenda que você vai passar por frustrações, você não pode entrar pela vitimização, pela culpa, e Deus vai te ajudar a ser resiliente, a usar essa adversidade para você se superar e receber a tua vitória, que pode ser engravidar e pode não ser. O meu conselho é inverter a frase. Inverta a frase. Por que perguntar o que elas têm que eu não tenho? Eu preciso olhar pra mim e perguntar o que eu tenho também. Isso. Porque na verdade não tem ninguém melhor do que você, querida. Não tem melhor do que ninguém. Eu me lembro de Abacuque. Abacuque, ele faz um escarcéu, ele se vitimiza, ele culpa a Deus, ele culpa todo mundo. Porque ele tá num momento, aquela coisa da revolta. Mas chega uma hora que ele cai em si. Ele diz, espera aí, não, calma aí. Não é nada disso. Não é nada disso. Ainda que aconteça tudo isso, a minha vida continua. E eu sei a quem eu estou servindo. Eu não sou menor do que ninguém porque eu não consegui comprar aquele carro, ou porque eu não consegui casar, ou porque eu não consegui engravidar. Eu sou igual a todos. Só que comigo aconteceu esse fato. E o que eu devo fazer? Levantar a minha cabeça, seguir em frente e louvar a Deus, porque eu não tenho só problemas. Eu não sou pior do que ninguém, nem melhor do que ninguém. A nossa ouvinte, quando pergunta se ela não consegue engravidar pelo fato de ter tido uma vida sexual ativa antes do casamento, qual é a palavra que a gente apresenta para essa ouvinte? E se há alguma conclusão sobre esse assunto por parte dos irmãos? Claro que não. Eu acho que o sentimento é aquela coisa da culpa. Aquilo tá na sua cabeça, ela tem que realmente se livrar disso. Se Deus fizesse isso com todo mundo que faz sexo antes do casamento, já era, hoje, meu irmão. Não ia continuar. Não tem aí, a pastora André se referiu a uma questão emocional. Ela disse que uma pessoa emocionalmente envolvida com isso, ela gera um transtorno dentro do seu organismo que a impede de engravidar, não foi isso? Ou seja, se a pessoa entende que a responsabilidade de não engravidar é por esta causa, ela vai ter dificuldade de engravidar, ainda que essa não seja uma causa concreta, objetiva, não é isso? Dentro da sua lógica ou não? Sim. É isso. Culpa, emocionalmente é possível. É a culpa. Assim mas como tem gente que agora vocês estão dizendo que espiritualmente não é isso. Não. Uma vez que você confessa, que você deixa, que você muda de vida, você alcança misericórdia. Muito bem. Tá só na sua cabeça, na cabeça dela, não em Deus. Será que Deus está me castigando? Se houve arrependimento, confissão. Ouvinte dizendo, quer dizer a você o seguinte, que esse é o tipo de assunto que mexe muito com as pessoas. Então eu estou tendo o maior cuidado do mundo aqui em tratar os assuntos, porque eu sei várias pessoas por telefone, no Twitter, no Face, dizendo que estão chorando, gente que está em casa, e que a gente, ouvinte sabe, a gente tem que tratar os assuntos, né? E quando a gente trata os assuntos na presença de Deus, o que nós vamos encontrar é consolo. Amém. O que nós vamos encontrar é paz, é encorajamento, é força que vem do nosso Deus e Pai. E quanto mais claro a gente tratar, quanto mais sensível a gente for, quanto mais bíblico a gente for, melhor será para o coração de todos aqueles. Por exemplo, um ouvinte dizendo, olha, eu passei por isso, eu tive endometriose e sempre que eu via o debate sobre esse assunto eu sofria. Mas entendi que nem sempre a minha vontade é a do Senhor e que nem todas as mulheres serão mães. Hoje não sofro mais. Se for da vontade de Deus, meu ventre está disponível, compartilha uma querida ouvinte. Outra ouvinte está em Sepetiba, diz não podia engravidar.
Fiz todos os tratamentos e nada. Os médicos diziam que não tinham mais o que fazer. Nessa época eu não era cristã, mas minha mãe sempre orava por mim e o milagre aconteceu. Sou mãe de 2 meninos e deles já sou avó. Então não desista, diz aqui a nossa ouvinte. Outro ouvinte dizendo: pior que não poder ter filhos é gerá-lo e não tê-lo. Descobri que estava grávida com 2 meses e quando completei 3, descobri que era uma gravidez tubária e teria que ser interrompida. Nessa cirurgia, além de perder o bebê, tive que retirar uma das trompas que estava comprometida. Agora farei um novo exame para saber o estado da outra trompa, mas se conseguir engravidar, já será de risco pela idade e a cirurgia anterior. Não consigo entender o porquê de tudo isso, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Outra ouvinte: quando estava grávida de 8 meses, tive eclâmpsia e perdi o filho. Depois engravidei novamente e perdi com 4 meses. Depois disso me conformei e dei todo o meu amor aos meus sobrinhos. Sei que Deus não nos dá prova que não possamos suportar. Então não fique revoltada nem com traumas, diz aqui outra querida ouvinte compartilhando a sua história e a sua dor sobre esse assunto. Ao final, a nossa ouvinte que nos escreve pergunta: como vencer a terrível angústia de não poder ser mãe? E esse foi o seu destaque, pastor Andréia. Essa minha resposta, eu acho que engloba tudo que eu já falei desde o início do debate, né? Vencer a terrível angústia é trabalhar dentro de você essa frustração, é mudar o foco da sua vida, saber, como o pastor falou aqui muito bem no início, saber que a sua vida, ela não gira somente em torno da gravidez, que existem outras realizações que você pode focar também, realizações profissionais, realizações ministeriais, que vão te dar ânimo e força para que essa frustração seja trabalhada e vencida. Aí vamos focar essa parte da vida, que é a maternidade, né? Pastora, já trabalhei a minha vida profissional, ministerial, tá tudo ótimo, meu casamento tá bem. E aí a minha maternidade. Existem vários caminhos para ser mãe. Você pode não gerar no seu útero, mas você pode gerar no seu coração, e eu tenho certeza que você vai ser tão abençoada quanto, o seu amor vai ser tão grande quanto, e o vínculo vai ser tão forte quanto. Se abra para as possibilidades, para que Deus te abençoe e cumpra o seu propósito na sua vida, em nome de Jesus. Ouvinte dizendo: eu sofri muito com a minha filha, ela engravidou, por causa da saúde ela foi obrigada a abortar, depois disso foram aparecendo vários problemas e fui aconselhada pelos médicos, ela foi a retirar o útero e o ovário. Ela sofreu muito, emagreceu, ficou deprimida e por 2 vezes marcamos a cirurgia e desistimos. Eu orava muito, mas em dezembro, do dia 31 para o dia 1º, eu me apeguei a Deus e clamei em lágrimas ao Senhor pela cura da minha filha e Ele me ouviu. Minha meta vai nascer em outubro. Amém. E minha filha está Glória saudável. Que esta ouvinte busque a Deus, se apegue a Ele com toda a sua força e fé, que eu creio que Ele vai te dar a resposta. Amém. Ouvimos no começo que Deus, Ele tem poder para realizar todas as coisas. Ouvimos que o sol está sobre todos, assim como a chuva. Ouvimos que nem todas as mulheres vão gerar filhos. Ouvimos que, embora muitas mulheres vivenciem a cura e o milagre, outras tantas não viverão isso. O grande ponto não é servirei a Deus se Deus fizer isso. Sirva a Deus porque o Senhor é bom. Apesar de todas as lutas e batalhas, lembre-se disso, o Senhor é bom. Vamos aqui ao resultado final da nossa pesquisa 93 de hoje. Pesquisa 93. Perguntamos aos nossos ouvintes se eles conhecem mulheres que se revoltaram contra Deus porque não conseguiram engravidar.
Por telefone, 72% deles afirmam que não conhecem, mas pelo nosso site, 67% deles afirmam que conhecem. Muito obrigado aos nossos queridos e maravilhosos ouvintes pela participação com a gente no programa de hoje. Que Deus continue a fortalecê-los, guardá-los, encorajá-los. Já vou ler aquele texto sobre o qual eu fiz referência agora há pouco aqui, o Ministério da Maternidade, para você, ouvinte amado, já. É gol! Combater a violência é gol! Ver a justiça sendo justa é gol! Brasil! Gol contra! O gol contra de hoje, minha gente, é uma tragédia que aconteceu na última terça-feira em Salvador. Um homem de 39 anos esfaqueou o pai de 82 durante uma discussão. Segundo informações de testemunhas, a briga começou após o idoso, o senhor Otávio José dos Santos, encontrar o filho abusando de uma adolescente. Durante a discussão, o filho golpeou o pai na cabeça com uma faca e o idoso reagiu atingindo o agressor no pescoço com um facão. Uma vizinha escutou os gritos da família e acionou a polícia e o serviço de atendimento móvel de urgência. O filho de Santos foi encaminhado com vida a um hospital local. O idoso não resistiu aos ferimentos e morreu. Este é o nosso gol contra de hoje. Tem a ver com saúde, companheiros, e tem a ver com amor. Família, relacionamento e falta de amor. Que coisa triste, né? Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Como é triste ver pessoas que não têm Deus, pessoas que não conhecem o amor de Deus, que não têm esse desejo no coração do amor ágape, realizar coisas como essa. Primeiro, uma agressão a uma vida menor, e segundo, ao ser repreendido, agredir de maneira tão bruta, tão cruel alguém que estava protegendo uma outra pessoa. É triste demais ver uma situação como essa, mas isso é fruto do pecado e da ação do diabo. Jesus disse, a palavra do Senhor diz para nós que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Essa é a missão dele. O Senhor veio para desfazer isso. Olha, ao mesmo tempo que temos um gol contra, por outro lado também temos um golaço. Golaço! Uma campanha entre amigos e familiares ajudou a arrecadar cerca de R$60 mil para que a estudante Ludmila Félix, de 15 anos, realize o tratamento contra uma doença rara. A jovem possui pseudotumor cerebral ou hipertensão intracraniana idiopática. A doença consiste no aumento da pressão dos líquidos dentro do crânio, semelhantes aos sintomas de um tumor que cresce dentro do cérebro. Após anos sofrendo com náuseas e dores de cabeça, a adolescente, que mora em 3 ranchos em Goiás, perdeu 80% da visão. De acordo com a família, o Sistema Único de Saúde não custeia o tratamento que pode curá-la e por isso a adolescente vai ter que passar pela cirurgia em um hospital particular. O procedimento está marcado para a próxima sexta-feira em Uberlândia. Esse é o nosso golaço, minha gente. É isso, assim, parece um oxigênio nas nossas emoções, né? Saber que pessoas ainda se preocupam com o próximo. Eu lembro também do caso da Sofia, né? Que já embarcou para Miami, já está lá e a mídia está acompanhando o caso dela. Isso aqui é pra gente ter esperança de que ainda existe um pouquinho, né, pastor? De amor no coração do ser humano e que ele se une. E o brasileiro é muito, muito privilegiado nessa área. Ele se une mesmo. Eu vi a campanha dos jogadores de futebol pela pequena Sofia e que, em nome de Jesus, esse amor se propague mais através das nossas vidas. Eu fico muito feliz porque não precisa ser sacerdote, não precisa ser o levita, pode ser qualquer pessoa, qualquer um pode fazer o bem. É só se juntar. É só a gente dar um pouquinho do que a gente tem, isso é maravilhoso. Ainda bem. Se a gente, imagina, arrecadar os R$60 mil entre amigos. Imagina se cada um ainda conseguir compartilhar mais, muito mais virá, porque as pessoas têm, graças a Deus, ainda tem bondade no coração. Isso é um golaço, né? Ainda bem que a Bíblia diz que o amor de muitos esfriará, não de todos, né? De todos, nós temos que divulgar isto, e como igreja eu creio que também podemos ter ações como igreja, como sacerdotes, como povo Este de Deus. É o nosso golaço de hoje, minha gente. Gol! Combater a violência é gol! Ver a justiça sendo justa é gol! Brasil!
Ouvinte dizendo: JR, apesar do meu pouco tempo de vida, já passei por várias igrejas, conta aqui a nossa ouvinte. Confesso que eu não aguento mais viver esse entra e sai, eu sei que preciso me firmar e caminhar. Mas como conseguir quando se está tão ferida com algumas pessoas e instituições? O que fazer quando o desânimo de congregar é mais forte? O medo de ser ferida novamente provocaria uma fuga? Como voltar a confiar na bondade das pessoas? O que fazer para que o passado de dor não atrapalhe um futuro que pode ser de alegria? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos companheiros, pastor Carlos Pedro, um grande abraço, meu irmãozão. Um grande abraço, um prazer, não posso deixar de ler esse texto, ele é lindo demais. Abacuque 3,17, ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Glória a Deus. Pastor Andréia, obrigado, Deus abençoe sempre. Eu que agradeço, JR, eu quero deixar também um beijo aqui para minha igreja querida na Ilha do Governador, em Caxias. O pessoal de Caxias está sempre ligado, pessoal da Barra da Tijuca, deixar um abraço para as meninas que eu cuido, as mulheres do telhado, meninas maravilhosas, e dizer que é sempre muito bom estar aqui e poder contribuir na edificação do corpo de Cristo. Pastor Pedro Rodrigues, um abraço, querido. Obrigado, JR, eu agradeço mais uma vez estar aqui, mando um beijo para minha filha Giovana, milagre de Deus, para minha esposa Elisete. Quero convidar o povo da Zona Oeste para dia 15, Congresso dos Pastores da Zona Oeste, de 16 a 19, nós teremos a Assembleia da Associação de Igrejas Batistas da Zona Oeste, tá bom? Todos estão convidados. Pastora Dulcineia, obrigado, querida, Deus abençoe sempre. Obrigado, pastor JR, é sempre um prazer, e eu queria assim deixar para esse ouvinte o texto de Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas têm um propósito, então que ela não desanime. O milagre pode acontecer de uma forma ou de outra, ela pode viver, né, essa alegria de ser mãe. JR, como a gente estava falando de golaço aqui, eu estava lembrando, eu queria fazer só um anúncio rapidinho. A gente está num trabalho lá na nossa igreja, numa campanha, onde a gente vai cortar os nossos cabelos para doar para a instituição de câncer. E eu tava lembrando que o meu filho falou assim para mim, meu filhinho que ia vir aqui, falou assim para mim: mãe, por que você não faz a propaganda assim? Eu vou cortar o meu, por que você também não corta o seu? Né? Então essa campanha vai acontecer no dia 16 de agosto, a partir do meio-dia. Então nós estamos em parceria com alguns profissionais que vão estar lá. Então vão ser pessoas que vão estar doando ali um mínimo de 10 centímetros de cabelo, onde a gente vai enviar para as instituições para serem preparadas perucas. Então é um trabalho muito bonito. Então eu creio que isso também é um golaço, né? Pessoas que vão, né, se desfazer de algo que daqui a pouco vai crescer, né? Então eu quero deixar um abraço para todo o pessoal lá do Jacarezinho, um grande beijo, muito obrigada. E é muito interessante isso, eu me lembro agora quando eu estava dizendo pro meu filho que o meu, ele cairia, né? No processo de quimioterapia, aí eu explicando para ele, ele me disse assim, ele era muito pequenininho, disse assim: então eu entendi, seu cabelo é de leite. Eu falei assim, é isso aí, meu filho. Que lindo. Bom lidar com gente inteligente, né? E é verdade, o cabelo crescerá depois e você poderá abençoar uma vida que fará uma grande diferença, especialmente para as mulheres, uma fase como essa. É verdade. Muito bem, quero agradecer aos companheiros aqui, a você, ouvinte amado, participando com a gente aqui no nosso Debate 93. Nós vamos orar aqui, como temos orado todos os dias. Oração é gol, né? E hoje nós vamos orar aqui pela Colômbia. Conseguimos aqui uma música da Colômbia, de uma banda, como é que chama a banda? Quanta Regressiva. E os cristãos da Colômbia têm vivido assim, você que acompanha essas histórias, né? Da Farc lá e os guerrilheiros lá, é uma coisa impressionante, né? Eles proíbem os cultos nas áreas rurais, especialmente no sul do país, e vivem da extorsão de pastores e padres.
Estima-se que 150 igrejas foram obrigadas a fechar em 2013, quando a Frente 32 das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que é a FARC, lançou uma ofensiva proibindo a celebração de missas e cultos em cidades e vilas menores. Para se reunir, a maioria das congregações precisa pagar uma espécie de taxa de proteção ao grupo rebelde. Os cristãos que correm maior risco são aqueles que ainda se reúnem nas casas e os líderes que viajam para se encontrar com eles. Aí diz aqui, ó, a esposa de um evangelista. Ela conta assim, ó: sempre que meu marido ou outro líder da igreja decide pregar no campo, só posso pedir: Senhor, proteja e dê segurança a cada um deles. Nós temos orado por todos os países que estão na Copa, oração Egol. Hoje nós vamos orar pela Colômbia. Todopoderoso es mi Dios. Fiz uma referência a um texto que eu vou ler aqui para você, ouvinte amado, está nos acompanhando aqui agora no debate de hoje. Esse texto chama-se O Ministério da Maternidade. Ao final dele nós vamos orar juntos com a pastora Andréia. Vamos incluir nas nossas orações a Colômbia. Temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Esse texto eu escrevi a propósito do Dia das Mães, onde muita gente que gostaria de ter um filho no colo ou nos braços, não tem, não pode ter. E a propósito disso, veio o seguinte texto: e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Gênesis 3:20. No Gênesis da vida, Deus criou a mulher e fez dela mãe. A maternidade de Eva precedeu a sua primeira gravidez. Parece uma indicação de que o ser maternal independe do ser mãe. Esta atribuição divina dada à mulher faz parte de sua essência e revela uma nobre e estupenda missão concedida pelo Criador. Esta é uma das razões da revolta que nos assalta quando descobrimos que uma mãe rejeitou um filho, que o jogou numa lagoa, que o largou numa lata de lixo, que o deixou na porta de uma residência ou que o escondeu num terreno baldio. Agride a concepção geral da mulher e seu perfil maternal saber da violência doméstica contra crianças que, inocentes, ingênuas, indefesas, recebem golpes brutais na carne e na alma. Mães não agem assim, pensamos. Mães cuidam, zelam, velam, defendem, acolhem, abraçam, protegem. Maria, mãe de Jesus, foi com ele até a cruz. No tempo mais difícil da existência do seu primeiro filho, lá estava ela. Ainda que corresse riscos, ainda que pudesse ser também presa, ainda assim Maria estava junto a Jesus. Ana, mãe de Samuel, já era mãe antes da gestação e ainda seria se jamais tivesse engravidado. Ainda escrevo aqui no texto: o mesmo pode ser dito a respeito de Sara, Rebeca, Raquel e tantas outras mulheres cujos relatos são descritos na palavra de Deus, que compartilha a respeito de mulheres sábias, servas abençoadas, que mesmo sem gerar filhos, são mães ao exercer o ministério da maternidade. Mulheres são maternas desde que nascem. Cedo, ao brincarem com as bonecas, as tratam como filhas. Fica evidente a relação estreita entre mulher e maternidade. O Senhor as criou assim. Nisso reside um propósito lindo de Deus, ao dar à mulher uma missão, que, embora desgastante, é nobre e honrada. O exercício desse ministério da maternidade recebe de Deus um fortíssimo encorajamento, aliado a uma capacitação singular. A mãe de todos os seres humanos nasceu das mãos de Deus. As suas filhas em todos os tempos herdaram dela um maravilhoso ministério da maternidade, mesmo que delas não gerem filhos. Tantos outros perto estão, à espera e na dependência de suas suaves e ternas ações. Vamos orar. Senhor, nós em primeiro lugar queremos te agradecer porque temos o teu amor maior, que é um amor comparado ao amor de uma mãe. Senhor, eu quero nessa hora, diante desse amor que o Senhor
nos dá, nos agracia, Senhor, colocar em primeiro lugar essa nação, a Colômbia, nas tuas mãos, te pedindo que o teu Espírito Santo fortaleça tantos filhos que ali se encontram e que passam por perseguições, às vezes diretas e às vezes indiretas, Senhor. Em nome de Jesus, nós sabemos que diante de uma perseguição, uma igreja cresce e se fortalece, mas eu quero te pedir que o amor, Senhor, venha unir e o amor venha fortalecer esses filhos amados teus que se encontram nesse país. Pai, eu coloco diante de ti todos aqueles que estão enfermos, nos hospitais, em casa, todos aqueles que estão ouvindo nessa hora essa oração, que a tua unção de cura chegue sobre essas pessoas, que tu afofe o leito de cada uma. Coloco também nas tuas mãos os enlutados, aqueles que estão passando pela dor da perda, que o Senhor, ó Deus, os console, Senhor, que o Senhor abrace, que o Senhor sustente, em nome de Jesus, e que eles passem por essa fase tão difícil, que é a fase do luto, mas contigo ao lado, em nome de Jesus. Em especial, eu coloco essa ouvinte que nos escreveu com tantas angústias no seu coração, que o Senhor possa agora, nesse momento, alcançá-la, que o poder do Espírito Santo chegue ao seu coração, que as escamas dos seus olhos caiam e que ela possa vislumbrar uma solução, um novo caminho, um novo projeto, em nome de Jesus. Ajude, traga consolo e cura para a sua alma, em nome de Jesus. Eu te agradeço e eu te peço que esse debate permaneça por muitos e muitos anos, ajudando a tantos quantos, Senhor, precisam de conselho e uma boa palavra. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.